Oi, gente! Então, estou aí pela primeira vez, a formação está acontecendo à distância, mas a ideia é que eu possa contribuir com algumas ideias iniciais e a equipe vai complementar, vai trazer experiências, vocês vão fazer uma vivência. Nosso tema hoje é literatura, e quem conta um conto aumenta um ponto, é o ditado popular. Mas é quem conta um conto, aumenta a imaginação e aprende mais. Isso, a ideia desse tema era um pouco de trazer o universo dos livros, das histórias tanto nos livros quanto as histórias orais, para o mundo das crianças e para nós professores e para nós adultos entendermos que as crianças aprendem muito mais sobre o mundo, aprendem mais sobre elas mesmas, constrói pensamentos quando a gente tem as histórias junto na educação delas. Então a proposta era essa. Então vamos começar aqui trabalhando com 3 pontos. O primeiro, a gente vai ver um pouco como é que os livros, ou como é que uma história pode trazer para a criança ou para o leitor, que não é só elas, que não são só elas que vivem isso, a gente também vive. Quando a gente está lendo uma história e a gente se depara com uma ilustração. E o que aquela ilustração faz a gente pensar? Então, na literatura, quando a gente está diante de um livro, por exemplo, como esse, Hora de Sair da Banheira, Shirley, é uma história. E na verdade, quando a gente está diante de uma história em que você tem do lado de cá a mãe da Shirley, né, pedindo para a Shirley sair logo da banheira, e do lado de cá vai acontecer o universo que a Shirley, o universo imaginário que a Shirley, essa menina, filha dessa mãe, entra pela banheira, entra pelo ralo. Não sei se dá para ver aqui, a Shirley está aqui navegando em cima de uma boia pelo ralo e ela vai cair neste mundo. Ela está saindo aqui e ela vai cair nesse mundo que é um mundo imaginário. Então, quando o leitor está, por exemplo, na frente desse livro e que aqui tem um mundo da realidade, né, essa nossa realidade de todo dia, e aqui tem um mundo de uma realidade que é imaginária, a gente está fazendo um exercício de construção de pensamento. A criança nem sabe que ela está fazendo isso. Nós também, né, muitas vezes não sabemos. Mas é o exercício que está acontecendo quando a gente está lendo isso. Então, por exemplo, esse livro, Hora de Sair da Banheira, Shirley, é todo o tempo a mãe pedindo para ela: vamos, minha filha, não deixe o sabonete dentro da banheira, vamos, minha filha, está na hora de ir para a escola, vamos, minha filha. Toda a vida da realidade, do cotidiano da criança de um lado e tudo que a criança faz no processo dela de imaginário do outro lado. Então, se a gente tem uma temática que é entender como é que a imaginação, a leitura das histórias e o pensamento pode se articular, como é que essas 3 esferas podem se articular, então o exercício da gente é ver e oferecer mais situações em que elas possam fazer isso mais vezes. Porque cada vez que a gente está diante de um livro ou está diante de uma situação em que a nossa imaginação pode ir mais longe, que ela vai experimentar novos caminhos, cada vez que a gente faz isso, cada vez que a nossa cabeça pode ir mais longe, a gente fica cada vez mais fácil imaginar. A gente pensa muitas vezes que imaginar é assim, pronto, começou a imaginar. Não é. Imaginar é difícil. Então é difícil por quê? Porque a gente precisa de um terreno fértil. A gente precisa de um espaço que ajude a gente a fazer isso. A gente não sai imaginando de qualquer jeito, em qualquer lugar. Principalmente se o ambiente vai reduzindo o nosso espaço imaginário. Por exemplo, a sala de aula. A sala de aula é um lugar onde a gente tem redução do imaginário. Porque a gente tem muitas situações com a mãe da Shirley. Não faz isso, não pode isso, tem aquilo, tem que fazer o dever, tem que hora disso, tem hora daquilo. Então é muito preso aqui, então acaba não facilitando acontecer isso. A proposta do encontro da gente de hoje e de amanhã é exatamente ver como a gente pode trazer para o universo da criança mais situações em que ela possa imaginar, como o caso da Shirley aqui, que entra pelo ralo
e vai viver um universo imaginário dentro de uma banheira.